Todo mundo sofre com feedback negativo. As pessoas costumam confundir felicidade com alegria, né? Muitas vezes a gente acha que estar feliz é se sentir bem o tempo inteiro. Uma vida que busca prazer ou a predominância de uma emoção positiva é uma vida que leva uma pessoa pro vício, porque é um jeito fácil. É possível treinar a mente de alguma forma para que a gente seja mais feliz ou tenha isso como foco principal? Assumir que você não está bem, muitas vezes é o passo que você precisa para ficar bem depois. Hoje, as pessoas vivem com e isso faz com que as pessoas adoeçam. A compaixão, ela é muito mais sobre você se mobilizar com a dificuldade e ter sabedoria para resolver. A nossa genética muda muito lentamente, enquanto que o ambiente muda rápido demais. E cada vez menos no mundo do trabalho a gente sabe do dia de amanhã. Então, se a gente não tem inteligência emocional, você não vai conseguir gerir bem os seus filhos, a sua empresa, a sua casa. Mas onde que você aprende isso? Lindo dia, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Viva Plugado, esse novo programa aqui dentro do Plugado Podcast. Meu nome é Marcelo Posetti e a ideia aqui é sempre inspirar, não só vocês que estão aí assistindo, mas eu também quero me inspirar muito. E antes de mais nada, ativa o sininho e dá o seu like se esse assunto te interessa. E no programa de hoje a gente vai falar sobre saúde mental, sobre psicologia positiva, sobre terapia da compaixão. E eu estou muito feliz de receber aqui no estúdio Adriana Drula. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, prazer meu estar aqui. Eu fui impactado por um evento que a Adriana produz, né, onde você faz uma curadoria no meio das minhas pesquisas aí para convidados e assuntos na qual eu queria trazer aqui no programa. E acabei chegando até a Adriana quando eu vi ali um pouco do seu trabalho, de como você abordava a psicologia. Eu falei, eu quero muito conversar com a Adriana, eu quero trazer essa sabedoria, esse entendimento dela sobre as pessoas, para que as pessoas possam se inspirar, porque isso que é o nosso pilar. E muito obrigado por você estar aqui hoje, dedicando o seu tempo a trazer informação para quem precisa. Eu que te agradeço o convite. Legal. Como é sempre de praxe, Adriana, aqui no programa, eu começo com uma pergunta e para você não vai ser diferente. Eu queria saber, quem hoje está Adriana Drula? Fê. Bela pergunta? Uau! Eu faço essa pergunta muito para trazer o momento da pessoa, porque toda a sua reflexão é um momento que te diz hoje. Então, eu gosto de introduzir assim para que a conversa seja inspirada em quem você está hoje. Eu acho que é difícil definir quem eu estou, né? Em poucas palavras, mas ainda tentando fazer isso, acho que eu posso dizer que hoje eu estou uma Adriana empreendedora, né? Começando um projeto. Na verdade, a gente já tem aí 3 anos, mas esse projeto é um projeto que está rampando e crescendo bastante, e é um projeto que costura as minhas fases anteriores todas em uma só, né? Aquele papo de tese, antítese, síntese, eu acho que eu tô na síntese, né? Eu tive uma primeira carreira corporativa, mercado financeiro internacional, estudei fora do Brasil, trabalhava com M&A, investment banking. Depois eu tive uma carreira na psicologia, completamente, não diria oposta, mas não tinha muita conexão de uma com a outra, né? Sim. Então, me aprofundei muito na psicologia, fui estudar fora, fiz psicologia, fiz mestrado em psicologia positiva, depois, como você disse, né, eu aprofundei aí na terapia focada na compaixão e seguia por esse lado mais de desenvolvimento humano. E agora eu estou numa fase em que eu uno as duas pontas, né, nesse projeto, que é um projeto que tem tudo a ver comigo e até me ensina muito sobre quem eu fui e sou e o que eu construí até hoje, né? Então, acho que eu estou no momento de juntar todas as pontas. E, para além disso, eu sou mãe, tenho 2 filhos, sou casada já há 16 anos, então tenho um longo caminho também de relacionamento que também ensina muito pra gente, Com né? certeza. Eu acho que é isso. Bom, eu vou ler um pouquinho do seu currículo aqui, que eu tomei nota para não esquecer de nada. A Adriana, ela é psicóloga, economista, referência em bem-estar, mestre em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia e pioneira no Brasil em terapia focada na compaixão. Quero muito saber sobre isso.
e assina hoje a curadoria do Mind Summit, o maior encontro sobre saúde mental e potencial humano da América Latina. Para começar, Adriana, eu queria começar com uma pergunta, talvez não diferente, mas eu queria muito entender o seu ponto de vista. O que é felicidade na prática para você? Felicidade na prática, né? As pessoas costumam confundir felicidade com alegria, né? Muitas vezes a gente acha que estar feliz é se sentir bem o tempo inteiro. Então, acho que felicidade na prática, para mim, ela é muito mais uma constatação, né? Quase que uma avaliação cognitiva, de eu olhar e analisar, né? A minha vida é uma boa vida, né? A minha vida vale a pena, a minha vida tem sentido. Meus relacionamentos são bons relacionamentos. E às vezes a gente responde sim para tudo isso, mas não necessariamente a gente está vivendo uma época, uma fase só de alegria e prazer e etc, né? Então, para mim, essa felicidade que vale a pena ser perseguida, né? É uma felicidade que combina sentido, né? Precisa ser uma vida que tem sentido, precisa ser uma vida que tem relacionamentos positivos que somam, né? Então, com conexão, pertencimento. Muito mais do que uma vida necessariamente prazerosa ou prazerosa sempre, né? Que eu acho que nessa busca da alegria, que a gente às vezes costuma confundir alegria com felicidade, a gente acaba escolhendo caminhos que nos levam por lugares menos capazes de nos tornar felizes, inclusive, né? Uau, belo ponto de vista. E o que é a psicologia positiva dentro do seu estudo? Me conta um pouco mais sobre isso, que eu fiquei muito curioso para entender isso mais a fundo. Tá. A psicologia positiva, ela é um ramo da ciência da psicologia que estuda o que traz, quais são os fatores, quais são os elementos responsáveis pelo florescimento humano, né? Então, a psicologia, de uma forma tradicional, ela começou olhando para a doença, né? Olhando para a doença e assumindo que a potencialidade ou a saúde é igual à ausência da doença. Então, se eu não estou doente, eu estou saudável, né? Não é bem assim. A psicologia positiva entende que não. Que é tão necessário você investir em pesquisas e em conhecimento científico para resolver doenças, ou diagnósticos, ou transtornos, ou aquilo que é, né, o lado mais negativo, se é que a gente pode colocar negativo e positivo. Acho que isso também atrapalha um pouco o entendimento, mas é um esforço no sentido de chamar a atenção para a necessidade da gente estudar com disciplina, com método científico, enfim. O lado positivo também, porque muitas vezes a gente não está doente, mas a gente está muito longe, né, de estar funcionando no nosso potencial. De estar saudável, né? Acho que é uma junção de coisas, então. E essa história da terapia da compaixão? Quando eu estava fazendo o meu mestrado em psicologia positiva, e aí eu estudei com o fundador do campo, que é o Martin Seligman, foi a pessoa que batizou, né, por assim dizer, esse campo de psicologia positiva, até pegando um nome emprestado de uma literatura lá atrás, nem pode dizer que ele inventou, mas ele foi o fundador do campo. E quando eu estava ali na UPenn, a gente, claro, né, você precisa aprofundar em algo que faça sentido ali para você. E eu havia já feito um trabalho em autocompaixão, que foi um divisor de águas na minha vida pessoal. Assim, quando eu digo divisor de águas mesmo. E aí eu quis me aprofundar um pouco mais, né, na autocompaixão e na compaixão. Foi quando eu fiz essa especialização em terapia focada na compaixão. Ela basicamente entende a compaixão de um ponto de vista neurocientífico mesmo. Então, e nos ensina a cultivar a compaixão, seja com o outro,
Seja comigo, autocompaixão, né? Uhum. Ou seja, no sentido de receber isso do outro, porque às vezes a gente também se fecha, né? Para que é quase que a nossa neurobiologia funcione da melhor forma, porque a gente não consegue ser o nosso melhor se a gente opera a partir, por exemplo, de um modo de defesa, de alarme, se você está se sentindo inseguro ou atacado, né? E a compaixão, ela é um antídoto, né? Ela faz um contraponto e nos mantém muito mais equilibrados. E é algo que a gente precisa cultivar mesmo. É a história de abrir um pouco mais o coração, receber as coisas da maneira certa, né? Mas não é muito fácil no mundo que a gente vive hoje estar sempre aberto a receber esse tipo de compaixão, né? Às vezes até a autocompaixão falta, mas receber de uma outra pessoa, eu acho que é uma tarefa não tão fácil nos dias de hoje, né? Você deve ver muitos casos sobre isso, né? Acho que às vezes a gente confunde, né, compaixão com pena. Então, se uma pessoa estende a mão para mim, ou se ela me ajuda é porque eu sou pior, ou porque existe uma posição de superioridade e inferioridade. Eu acho que às vezes essa questão de status, né, Uhum. atrapalha mesmo as pessoas a se sentirem abertas. Outras vezes, a própria história de vida, porque nós somos seres, né, a gente pode falar biopsicossociais, significa que quem você é moldado por aquilo tudo que você já viveu. E aí, se a sua história de vida e as de muitas, né, muitas das nossas histórias de vida são histórias de abandono, de às vezes uma traição, de às vezes uma falta. Então é difícil confiar, né? E para receber ou se conectar com as pessoas, a gente precisa confiar, né? Eu iria até mais a fundo. Como confiar na pessoa que está, se você está recebendo algo verdadeiro da outra pessoa, né? Porque eu hoje em dia estou cada vez mais blindado em acreditar em pessoas na qual eu não conheça muito bem. Uhum. Então, como receber essa autocompaixão de uma pessoa que talvez você não consiga identificar se aquilo é verdadeiro. E talvez aquilo você receber aquilo de uma maneira não tão boa que não te faça bem. Agora, quais são os sintomas de uma pessoa que talvez não esteja bem, esteja com uma mente doente? Não sei se dá para chamar dessa forma. É possível a gente ter um diagnóstico preciso, assim, com sintomas? Ai, são tantos, né? Eu acho que ninguém tá bem o tempo inteiro, né? Então é complicado a gente colocar rótulos assim em sintomas, porque a gente mesmo nós somos uma montanha-russa, né? Sempre. Tem dia que você se encaixa num CID X, no outro dia é o CID W, né? Mas a gente tá sempre ali, enfim. Acho que hoje a vida é uma vida que faz com que todos nós sejamos muito mais ansiosos, né? O ritmo da vida tá muito mais acelerado. Acho que essa coisa, né, a forma que a gente vivia a vida antes não serve mais, né? No sentido de que eu acho que a gente, quando não existia tanto, né, tanta tecnologia, tanta resposta rápida, tanto jeito das pessoas entrarem em contato com você, e aí eu tenho um livro que eu acho maravilhoso, e o pesquisador ele fala assim, que o segredo da produtividade não é você fazer mais em menos tempo. Uhum. Experimenta responder seus e-mails em, sei lá, 5 minutos. O que vai acontecer? Vai chegar mais um monte. Vai ser infinito isso. Né? Entende? Uhum. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa ser muito protagonista, né? Da própria saúde emocional, da própria saúde mental, de saber colocar respiros, saber escolher o que é importante, saber dar um passo para trás e agir com intencionalidade e consciência, em vez de responder à demanda à medida que elas vão surgindo e que a gente vai ficando, né? Então, nesse sentido, não sei se foi um longo devaneio, mas acho que
que estamos vivendo numa época muito ansiosa, né? Muito. É. E da onde que veio? Você falou que você veio do mercado financeiro e teve essa virada de chave para psicologia. Qual foi essa viradinha? Onde você entendeu que o seu momento era de mudanças? Foi um atropelo, né? Nem foi uma viradinha. Eu falo que eu acordei um belo dia e tinha sido atropelada por um caminhão, tava na beira da estrada e não sabia quem eu era, porque foi mais ou menos isso mesmo. Eu fiquei muito tempo no mercado financeiro, vivendo essa vida desse jeito aí que eu tava descrevendo. Que é um mercado cheio de cobranças e, né? Muitas cobranças, mas recompensas muito rápidas, né? E eu tenho uma ética de trabalho muito forte. Então, aquilo de você... Isso de você, que eu estava dizendo, né? Essa necessidade de dar um passo para trás e refletir sobre qual que vai ser o meu próximo passo, isso eu nunca tinha feito, né? Enquanto eu estava no mercado financeiro. Então, fui para o mercado financeiro inicialmente porque me parecia... rentável? Muito rentável. Muito rápido. Muito prestígio. Eu estava fora do Brasil, fiz faculdade fora. Tive propostas maravilhosas e eu fui. E cada vez a oportunidade era maior. E o ganho era maior. E a tangibilização é muito rápida. Você consegue sentir o seu progresso. Isso é algo que o ser humano precisa, né? E que te dá um senso de realização muito grande. Então, eu tinha isso. Nesse sentido de me sentir eficiente, capaz, né? Mas eu não tinha, talvez, parado para refletir onde eu queria estar daqui a 10 anos, quem eu sou, para onde eu quero ir de fato. Né? Era muito mais uma reação de resposta às oportunidades, que eram muito boas. Até quando eu voltei para o Brasil para fazer um deal, para comprar uma empresa, que eram 3 meses. Não me manda nenhum lugar para ficar 3 meses, porque eu nunca mais vou embora. Eram 3 meses, viraram 6, depois eu acabei ficando, casei. E aí, quando eu engravidei, eu comecei a questionar por que eu voltaria ou não para o Morgan Stanley, que era onde eu trabalhava. Por que eu voltaria depois da licença? Né? E enfim, tinha algo muito maior, né? Que era aquilo de você conseguir participar da vida da criança, de você... enfim. E aí, nessa hora, a minha resposta era, cara, eu sairia por algo que fizesse o meu olho brilhar, no sentido de eu saber que eu estou construindo aquilo que, quando eu tiver 80, 90, eu olhar para trás e falar, cara, foi uma vida... Deixei um legado. Que me deu mais do que dinheiro. Sim, importante. E a minha não ia me dar mais do que dinheiro. Aí eu tive um probleminha. Não voltei, né, da licença. Depois acabei voltando para o mercado, porque meu ex-chefe saiu do Morgan, daí foi para um outro fundo, me chamou para ser head aqui no Brasil. Eu fui para constatar que realmente não era aquilo. Em não sendo aquilo, também não sabia o que era. E aí comecei a pensar, cara, o que eu faço, né, por prazer? E eu estudava desenvolvimento humano, sempre gostei muito. Eu sou uma pessoa muito profunda, assim, de... Falei, cara, vou estudar isso. E se não der nada... Pelo menos me enriqueci de um assunto vai me fazer feliz. É talvez eu comece por um... Né, eu acho que primeiro eu comecei por dinheiro, depois eu comecei por sentido, deixando o dinheiro completamente de lado. Né? E aí, como eu te disse, agora eu tô na síntese, onde eu tô juntando ali as minhas 2 vidas, vamos dizer. Ou no propósito, né? Porque existe uma missão por detrás aí também. Sem dúvida, sem dúvida. E como diferenciar a felicidade de um prazer momentâneo? Existe essa fórmula? Ah, existe. Fale um pouco sobre. Não posso dizer que fórmula, né? O prazer momentâneo é alegria, né?
É uma emoção, né? Então, eu posso, por exemplo, sei lá, estar vivendo uma vida sem sentido, sem propósitos, sem, né, de repente, com crise nos meus relacionamentos, com crise, talvez escolhas ruins, né, enfim. E conhecer uma pessoa hoje à noite, tomar um vinho e dar risada. Então, este momento é um momento de prazer. Sim. Né? Que vai passar. Que vai passar. A emoção sempre passa. Né? Nenhuma emoção é perene. A emoção sempre passa. Né? Ponto. E se a gente for pensar até sobre as nossas emoções básicas, né? Simplificando, a gente pode dizer que são 5. Só são? Alegria, que é a positiva. Tá. Né? Surpresa, que Tá pode ser bom termo, ou ruim, né? Não tem muito. Raiva é ruim. Negativo. Tristeza Negativo. também é ruim, né? Medo também é negativo. Então, assim, a nossa natureza, né? Ela é muito mais composta de emoções desconfortáveis do que emoções confortáveis. Verdade. Até evolutivamente, assim, se você for pensar que nós passamos a maior parte da nossa história evolutiva vivendo na selva, né? Mesmo. Você precisa do desconforto, né? Para ter informação sobre o que, né? Sei lá, se eu tô com fome, então eu busco algo para comer. Se eu estou aqui o tempo inteiro podendo, sei lá, ser atacado por um tigre, a gente precisa estar alerta o tempo inteiro. Sim. Né? Então, uma vida que busca prazer ou a predominância de uma emoção positiva é uma vida que leva uma pessoa para o vício, porque é um jeito fácil. Uma válvula de escape. Um refúgio. Ou algo que te desconecte mesmo, né, da realidade, seja um vício, uma crença em alguma coisa. Então, eu poderia falar que a felicidade é a constância do prazer, talvez? Ou... Eu acho que eu abandono... talvez... Não, nem diria que eu abandono, porque o prazer é importante, mas eu acho que a felicidade não tem a ver com o prazer, né? Um ponto. Tem gente que tem muito prazer, mas não é feliz. Vai morrer cedo, mas é possível. Né? Sim. É possível treinar a mente de alguma forma para que a gente seja mais feliz ou tenha isso como foco principal? Você acredita nisso? Muito dos nossos automatismos acabam nos levando para lugares menos felizes, né? Então, às vezes, a forma que a gente costuma interpretar as coisas, muitas vezes equivocada, e sempre, quando a gente se equivoca, naturalmente é pro negativo, né? Sim. Enfim, a forma que a gente se relaciona com a gente mesmo, né? Que é aquele relacionamento que fica com você 24 horas por dia, a pessoa não sai nem para comprar um pão, né? A sua voz interna tá ali o tempo inteiro. Ou ela pode te encorajar, né? E funcionar como uma voz mentora, por exemplo. Ou ela pode funcionar como uma voz que te mina e que te critica e que te, né? Então, eu acho que tanto a psicologia positiva, a terapia focada na compaixão, enfim, eu acho que toda essa minha caminhada é um pouco nessa busca, né? De como a gente pode trabalhar com o que a gente tem e que a gente não escolhe, que é a nossa história de vida, o que você, né? A forma que o ser humano pensa. A gente é muito mais reativo, por exemplo, do que a gente imagina que a gente seja. Como que a gente pode trabalhar com isso, né? Para funcionar melhor, para ser mais feliz, enfim, para chegar lá nos 90 anos, olhar para trás e falar, foi legal, né? Curtir essa viagem até aqui, né?
No meio corporativo, eu vejo, escuto histórias aí, tenho visto pelos meus estudos aqui, muito pelo programa, que as empresas têm buscado mais esse cuidado com os funcionários, né? Uhum. E acho que muito por conta do evento que vocês estão trazendo, é focado em líderes, né? Como que as empresas estão vendo esse futuro aí, nesse cuidado com os funcionários? É algo que eu acho que cada vez mais vai tomar uma pauta prioritária, né, nas empresas. Porque hoje a forma de trabalhar, né, mudou e vai mudar muito ainda por Pra conta melhor? da tecnologia. Uhum. Na verdade, é diferente, né? Porque, pensa, antigamente você nascia com uma profissão herdada do seu avô. Uhum. E o seu sobrenome, inclusive, é o nome daquilo que você faz, Sim. né? Então, o shoemaker, sei lá quem shoemaker, é o cara que faz sapato. O filho dele é João Shoemaker e o bisneto era, né? Ao mesmo tempo que não tinha grandes excitements, né? Enfim, adrenalina no sentido de que eu quero fazer um sapato diferente ou nada desse tipo, tinha uma coisa que é muito importante para a estabilidade emocional do ser humano, que é a previsibilidade. Né? A gente precisa saber que a gente tem domínio ou pelo menos algum tipo de controle sobre o dia de amanhã. Se você não quiser entrar numa crise de ansiedade, que é muito comum, né? E cada vez menos no mundo do trabalho a gente sabe do dia de amanhã, né? Então, eu, por exemplo, já troquei. Ó, eu fiz economia, administração. Na verdade, eu comecei em direito no Brasil. Fiz 2 anos. Daí eu fui para os Estados Unidos ficar 3 meses. Por isso que eu te falei, não me manda 3 meses. Vai e já fica. Eu fico. Chegando lá, eu resolvi fazer um semestre que virou... Enfim, acabei fazendo economia e administração, fui para finanças, depois fiz psicologia. Uau. Quer dizer... Permeou bem. Tudo muda muito rápido e cada vez vai mudar mais rápido, né? A gente sabe que as pessoas de hoje, que estão se formando hoje, ou enfim, vão ter muitas profissões e muitas atuações diferentes, né? Então, essa questão do dia de amanhã ser um dia incerto, e como que o ser humano pode lidar com isso de uma forma equilibrada para fazer o dia de amanhã ser melhor do que o de hoje, né? Sendo que a gente tem uma certa dificuldade de lidar com o desconhecido. Então, pensa, se você é uma empresa e você está inserido nessa situação em que os seus funcionários estão inseguros sobre o dia de amanhã, se a IA vai tomar o lugar deles, se de repente a profissão deles vai existir amanhã, se de repente, sei lá, né, eles vão ter que aprender outra coisa completamente diferente, porque agora o que aprendi na faculdade não é suficiente. Se vai chegar outra pessoa melhor preparada e vai tomar meu lugar, se, né? Então, hoje as pessoas vivem com e se. E isso faz com que as pessoas adoeçam. Então, eu, enquanto empresa, se torna parte do meu business model e até da minha capacidade de competir no mercado, ter pessoas que lidam, né, com essa incerteza de uma forma mais equilibrada, a partir de uma resiliência, né? Então, cada vez mais importante, não digo que é nem uma moda, ou porque geração Z quer, ou porque sei lá o quê. A gente sabe que a criatividade, por exemplo, o cérebro, para a gente exercitar a criatividade, o que é isso? A gente precisa linkar conhecimentos de um jeito diferente. Né? Então, eu preciso linkar uma sabedoria, algo que eu aprendi aqui, com ali, com lá, e aí linkar tudo isso e te dar uma solução inovadora. Isso é criatividade. A gente não consegue fazer isso se o cérebro está no sistema de alarme, por exemplo. Porque o seu cérebro não funciona da mesma forma. Entende? Então, para eu conseguir linkar, eu tenho que estar me sentindo seguro.
Seguro que eu posso errar. Seguro que talvez eu vou entrar numa solução, ou num business, ou numa vertical que eu nunca vi na vida. Seguro que a empresa... Entende? Então, eu preciso estar seguro. Mas como que eu vou ficar seguro se está tudo mudando o tempo todo? E que eu estou ansioso, que eu não sei o dia de amanhã. E aí entra um pouquinho daquela história da compaixão ali, de receber e saber dosar isso da forma mais coesa. Eu acho que sim, né? Nesse sentido que a gente traz, assim, né? A compaixão é sobre você entender que existe uma dificuldade, seja em mim ou em você, por exemplo, ou no outro, ou no ambiente. Eu me senti tocado por essa dificuldade, o que não significa eu chorar junto, me desestabilizar junto, o excesso de empatia também. Empatia é muito importante, mas empatia em excesso às vezes prejudica a própria compaixão. E aí porque estou tocado, ser capaz de tomar uma atitude sábia para resolver essa questão ou para aliviar essa dificuldade, né? Então, do ponto de vista científico, assim, a compaixão, ela é muito mais sobre você se mobilizar com a dificuldade e ter sabedoria para resolver. Boa. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar. Imagina que tem uma pessoa caminhando na praia e ela percebe uma criança se afogando no mar. Mas ela não sabe nadar. Se ela se atira no mar para salvar essa criança que está se afogando, isso é uma atitude compassiva? Não. Pode piorar a situação. É uma atitude empática. Fortemente empática. Mas não é compassiva porque não é sábia. Outro exemplo. Você está vendo um noticiário que conta a história de uma menina que se chama Maria, que está na fila do transplante e mostra o brinquedo, tangibiliza a Maria. Maria vira algo muito, assim, né? Você se sente tocado. Isso é empatia. E aí, isso é uma pesquisa. E aí os pesquisadores perguntaram para as pessoas, você passaria a Maria na frente da fila do transplante? As pessoas dizem, claro que sim. Isso é uma atitude empática? Fortemente. Compassiva? Não. Porque tem o João que estava na frente, tem o Mário que estava na frente, pessoas que você não conhece. Então, assim, nesse sentido, sim, é sobre você conseguir usar, né, a compaixão. E para isso a gente precisa entender muito como a gente funciona, porque, né, por exemplo, com filhos. A gente é empático o tempo inteiro. Briga com meu filho pra você ver. Não, vai arrumar problema com você. Não é? Na hora. Então, pra gente não entrar no lugar, não resolver o problema pra pessoa, deixar... Isso é uma atitude compassiva. Que, inclusive, requer que a gente cuide da nossa própria ativação emocional para não atrapalhar o outro. Sem dúvida. Né? Então, compaixão é isso. E é bem diferente... a gente diria que é muito diferente do que a empatia, né? A empatia é muito mais isso de você sentir o que o outro sente. E se sensibilizar com isso. Não dá para parar aí. Muito importante. Mas não dá para parar aí. Porque se a gente parar aí, a gente vai agir tão reativamente, né, quanto a pessoa que está com a dificuldade. E às vezes, em vez de resolver, a gente piora, né? Pelo ponto de vista. É muito bom ver esse lado da ciência, das pesquisas, para que a gente consiga entender isso daí. Nem muitas vezes é difícil, né? Porque às vezes na emoção ou as nossas atitudes acabam indo para um lado que, né, não vai ser o melhor. Mas então, essa história dentro das empresas já é um caminho sem volta, então. Eu acho que cada vez mais. Que bom. Fico feliz de ouvir isso, porque acho que as pessoas estão precisando nisso, né? Sim, eu acho que a gente vai precisar cada vez mais, né? Aquilo que é como se, assim, pensa, nosso cérebro,
A gente gosta de pensar, né, que as crianças são muito mais evoluídas e que elas são capazes. E não é nada disso, isso não existe. Né? No DNA, ele passa de pai para filho, do mesmo jeito que ele passava de pai para filho há 5.000 anos atrás, 1 milhão de anos atrás. E para a gente ver uma mudança expressiva em DNA, o funcionamento humano, demora centenas de milhares de anos, gente. Né? Então, a gente é basicamente a mesma coisa mesmo. A nossa genética muda muito lentamente, enquanto que o ambiente muda rápido demais. Né? E existe um desalinhamento entre o que a gente foi programado para viver, biologicamente falando, que a gente foi programado, né? Passamos a maior parte da evolução na selva. A nossa biologia ela é otimizada para isso. Sim. E o que a gente vive hoje é completamente diferente. Então, assim, a não ser que a gente se aproprie disso e entenda como manusear a máquina, a gente vai ficar dando tilt, né? Total. E o tilt são as doenças, são os problemas. Esses tempos eu li tem o burnout, eu li sobre o bore-out, né? Você já deve ter ouvido, boring out. Falei, nossa, mais uma que conseguiram agora, que é a falta do estímulo dentro das profissões, né? Enfim. Mas você acredita que produtividade e bem-estar conseguem andar alinhados? Só podem, eu acho. Só podem, mas nem sempre andam, né? Não, se você pensa no curto prazo, né? Mas a produtividade sustentável, ela tem que ser baseada no bem-estar, né? Que é a filosofia de agora, porque mais no passado eu só ouvia cobranças, e como se a pessoa fosse uma máquina, ela tinha que entregar aquilo, né? Sim. E chegamos nos níveis de doenças hoje muito por conta disso. Agora a chavinha tá virando. Mas me fala um pouco mais sobre esse equilíbrio. Se você tá pressionado, com medo, né? A gente faz... um ser humano é capaz de levantar um carro, sei lá, não é? Com a própria força. Com a força, no medo, no desespero. Então, isso funciona muito bem num espaço curtíssimo de tempo. Né? Biologicamente, você não vai dar conta de levantar um carro por dia, você vai... Ficar com uma dorzinha nas costas depois. Né? Você vai ter que fazer, sei lá. Então, se a gente pensa em produtividade no sentido do curto prazo, ou de um resultado de curto prazo, o medo, a cobrança, pode ser muito mais eficiente. Sim. Agora, se esse curto prazo ele se atualiza todo dia, ele já não é mais um curto prazo, entende? Sim. E aí, viver nessa situação de estresse contínuo, né, prejudica até a nossa longevidade, né? Sim. Um estresse curto, controlável, que você sabe que você tem um tempo, né? Por exemplo, a gente estava aqui falando do próprio evento, que acontece daqui a poucos dias. Então, a gente está numa fase de estresse. Necessário, mas a gente sabe que existe uma janela. Existe uma razão, existe um propósito. É muito diferente de você viver isso todos os dias, né? Então, o estresse, ele tem um lugar... E vou te falar que o estresse, ele nem é... Tão ruim assim, será? Não é. O ruim do estresse é quando você não tem controle. Se torna comum na vida. Ele não tem um limite e não tem um propósito. Entende? Agora, quando você tem por exemplo, se você está estressado no seu trabalho, mas você tem um propósito, você tem uma missão, o valor disso está muito claro para você. E está muito claro até quando você continua desta forma, os efeitos do estresse são muito menores. Belo ponto de vista. Né? Então, ele não necessariamente ele é ruim. Aliás, a gente precisa do estresse para crescer. Né? Porque é aquilo que a gente está falando de desconforto. Se você estiver confortável o tempo inteiro, muito provavelmente você não está aprendendo. Não, você está acomodado e isso não é bom. Então, naturalizar isso também é importante, né?
que uma análise, né? Eu tô estressado porque isso é meu novo modo de vida. Que aí tá errado. Aí tá errado. É uma fase, eu sei a razão, né? E mesmo assim, obviamente, tem cuidados básicos que a gente não pode deixar de ter, né? Então, eu tô me abandonando ou tô só estressado? Porque também tem isso. É isso, tô entregue, né? Né? Assim, não, tô virado há 3 noites e vou virar mais uma... Cara, isso não é... Né? Não é humanamente possível. Então, assim, eu tô respeitando limites básicos, o que é importante pra mim, né? Não adoecer, não morrer... Por favor, né? Fazer compra. Essa é sempre a missão. Tomar banho não no morra. sábado. Poxa, pelo menos sábado. Enfim, né? Eu tô fazendo o que é importante pra mim, o básico, e é só uma fase ou não. Isso virou um jeito, né, de vida. E é alguma coisa que é imposta porque também tem isso, né? Muitas vezes o estresse, às vezes ele pode acontecer a pressão porque é imposto por alguém ou algo fora, né? Cobrança excessiva, por exemplo. Um executivo comercial que sempre tem uma meta a bater. E quando chega nela, já virou o mês e já tem outra pela frente. Hã? Aí dobra a meta. Então, e aí dobra a meta. E fica nesse loop infinito. Isso é talvez um estado de vida que ninguém merece. Mas aí quais são as iniciativas para uma empresa ver isso de uma outra forma? Porque é o que você falou brincando, mas geralmente a meta dobra e é real. E aí como viver, como achar esse equilíbrio? Tem alguns pontos iniciativas que você vê as empresas fazendo para que isso se torne talvez um pouco mais leve? Porque geralmente grandes empresas, números e cobrança. E você se torna ali uma pecinha dentro de um número. Sim, eu acho que o que a gente vê hoje, assim, mais sendo dito, é que quando a gente pensa sobre bem-estar corporativo, a gente está falando muito sobre cultura. Sim. Né? Mudanças de cultura. Então, a gente precisa pensar em formas de reconhecimento, né? Não só aquilo que a gente estava dizendo. Não, as pessoas, elas querem ser reconhecidas. E, às vezes, em pesquisas, por exemplo, elas dizem, eu abriria mão de uma metade, ou uma parte, ou uma fração do meu salário para um lugar onde eu me sentisse melhor sobre quem eu sou. Já começa as pesquisas a mostrar mais disso? Então, às vezes, assim, na tentativa de fazer a pessoa... Porque é isso, né? Imagina, o gestor tá ali com uma situação. Ele precisa aumentar a venda. Então, aí ele pega e coloca pressão para baixo no time de venda. Dessa forma, no sentido de pelo negativo, ou pela falta, ou por aquilo que a gente ainda não conquistou, ou que a gente não tem, ou que você faz, né? Sem, de repente, a gente olhar para o que funciona. Né? Então, se você olhar para o que funciona, eu acho que tem uma de repente, uma falta de compreensão, assim, né, na gestão antiga, que é de achar que se você reconhecer o seu funcionário, ele deixa de performar. É mesmo. Ou daí ele acha que tá tudo bem, então ele vai fazer menos. Cultural, entende? né? Entendo. E, na verdade, é o oposto, né? Porque quando você se sente bem, que as suas contribuições são válidas, que você tá evoluindo... Né? Naturalmente, você vai querer dar o seu melhor, enquanto se eu, né, faço de uma forma que você se sinta mal, que você se sente devedor, que não tá dando conta, que é muito para você. Você vai tentar muito no início, igual o carro. Você vai subir o carro, você vai tentar... Mas chega uma hora que você para de... Tira a sua motivação. Sim, né? total. E aí a pessoa para de performar e aí vem as doenças nesse meio do caminho, né? Eu vejo muito, eu como empresário, nós somos pequenos aqui dentro do estúdio, da produtora, mas eu tento sempre ter o viver bem para todos eles, reconhecendo, seja com palavras, seja com prêmios, seja com folga, mas assim, a cobrança existe, né? Acho que a gente tem que manter, e que bom que as empresas estão mudando essa visão para que as pessoas têm um lugar mais tranquilo, né? Eu hoje penso que se eu trabalhasse numa grande empresa, eu iria preferir ter um cargo mais baixo, de ter menos
menos ganhos, mas ter uma vida mais tranquila. E eu acho que tá indo um pouco por esse caminho, você acredita? Olha, eu não sei quão... Porque assim, né? Ao mesmo tempo que existe uma força para que as empresas olhem para isso, existe uma força do mercado que faz tudo andar muito rápido cada vez mais. E as pressões competitivas. E, né? Então, existem forças dos dois lados, né? Então, se a gente está caminhando para um lugar, eu acho que eventualmente a gente vai precisar chegar num lugar mais saudável, né? Se a gente vai ter que entrar num vale ainda maior para sair do outro lado, eventualmente, eu não sei, né? Não sei se... Ainda mais com a tecnologia andando da forma que anda tão rápido. Mas, sem dúvida, é o caminho, né? Porque, assim, se você for pensar... mas é porque as empresas cobram e o... O que é uma empresa? Instituição que tem pessoas. São pessoas. Né? São pessoas tentando fazer algo. Pessoas trabalhando em grupo. Né? Então, se a gente não tem inteligência emocional, você não vai conseguir gerir bem os seus filhos, a sua empresa, a sua casa. Né? Não vai. Mas onde que você aprende isso? Onde que você aprendeu inteligência emocional na sua vida? Na vida. Tomando, né? Pois aprendendo, sendo cobrado e... Pois é. Né? As escolas não ensinam isso. Não, longe disso. Né? A gente não aprende como a gente funciona. Eu fui aprender há pouco tempo. A biologia, como que a gente funciona, como que as emoções funcionam, por que a gente é reativo, por que é difícil ouvir. Às vezes a gente acha que a pessoa não consegue ouvir feedback, porque aquela pessoa ali, ela é muito orgulhosa. E aí você põe a culpa na pessoa. Cara, não é a pessoa. A nossa natureza humana é muito difícil a gente ouvir... né, quando a gente escuta algo negativo sobre nós, dependendo, né? Se você escuta algo negativo sobre você, principalmente num lugar em que nada positivo é dito, o que acontece? Eu tô me sentindo desvalorizado. Desmotivado. Né? Desvalorizado. Na nossa biologia, uma das maiores necessidades humanas é o pertencimento. Né? Porque pensa, se você começou ali a grande parte da sua vida, 96% da sua história, a gente foi nômade caçador. O ser humano sozinho não sobrevive. E a gente fala, né? As pesquisas hoje mostram a rejeição, por exemplo. É uma das emoções mais desconfortáveis. Ela dói no cérebro e ela ativa circuitos neurais parecidos com a dor física. Né? Por quê que a rejeição dói tanto? Porque, evolutivamente, meu amigo, se você fosse rejeitado, e porque éramos nômades, a gente vivia em grupos pequenos, 20, 30 pessoas, se você fosse expulso, acabou sua vida. Entende? Então, o que eu tô querendo dizer é, imagina, então, você num ambiente em que você se sente desvalorizado o tempo inteiro... ou você escuta um feedback ruim, mas não tem a certeza de que eu tenho valor. Né? Porque uma coisa é assim, eu te reconheço, a gente sabe sei o que você agrega e tal, e eventualmente eu te falo assim, poxa, Marcela, esse jeito aqui não foi tão legal, mas tranquilo, porque você sabe que você tem valor pra mim, apesar do... Entende? Agora, se eu não sei, porque eu não escuto, e ninguém tem bola de cristal. E eu escuto só porrada. O que você tá ativando o tempo inteiro em mim? É o circuito da rejeição. E é uma bola de neve. Né? Isso é muito dolorido, né? Pra pessoa. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala, essa pessoa... né? Ela não é boa de escutar feedback porque ela é orgulhosa. Cara, às vezes ela responde de um jeito reativo, como se ela fosse a melhor do mundo, justamente porque lá no fundo ela se sente péssima. Todo mundo sofre com feedback negativo. Sim. O problema é que tem, para certas pessoas, de fato,
isso vem com um peso maior, porque são mais autocríticas, porque às vezes vieram de lugares e lares muito críticos, etc. Então pode Traumas. Ou às vezes é um ambiente mesmo. Tal. Aqui a gente tá dando feedback positivo também, ou a gente dá só feedback negativo? Porque se for só feedback negativo, a gente realmente vai ter um problema, né? E as empresas estão criando setores para cuidar um pouco mais disso? Como você vê isso? O que você tem escutado? Porque eu não sei se é o RH que cuida desse segmento. Sim. Tem empresas que têm áreas, né, que apoiam o RH nesse sentido. Tem empresas que o próprio RH... O RH é uma área sobrecarregada, né? Sim, assim, das empresas. Porque o RH hoje faz muito o processual, né? Departamentos humanos tudo, mesmo, né? Então, enfim, a parte do negócio, para além, né, de olhar para isso, né? Mas eu acho que a gente chega numa era, assim, de que gestão não pode ser coisa de RH. Todo mundo que lida com pessoas é gestor. Sim. Então, para você ter o melhor da sua equipe enquanto gestor, você precisa se apropriar desse tipo de sabedoria. Sem dúvida. Né? Para que seu funcionário... Eu vi esses tempos que tem até dentro da Chili Beans, a esposa do Caíto Maia criou um segmento de felicidade dentro da empresa, só para cuidar. Ela até escreveu um livro, você deve conhecer, talvez, que cuida muito disso. E eles têm ali um público que é muito geração Z, né? Tem um amigo que tinha 7 lojas da Chili Beans, que tinha muito problema com o pessoal. E quando eu vi que ela criou esse núcleo, eu falei, pô, que bacana, as pessoas estão começando a criar esses núcleos dentro. Você conhece um pouco dessa história? Conheço, eles são nossos parceiros até no Mind. Legal. A Chili Beans, a Heineken também. Legal. É uma empresa que tem o que eles chamam de Chief Happiness Officer, né? Que é uma pessoa responsável por olhar e cuidar, né, do bem-estar dos colaboradores de uma forma geral, né? Então, desenhar programas, treinamentos, né? E, enfim... existem diversas empresas fazendo esse movimento. Legal, que isso continue cada vez mais. Fico muito feliz das empresas estão tendo esse olhar para ter esse cuidado das pessoas, né? Você fala também sobre positividade tóxica. O que você quer dizer com isso? É aquele nosso primeira conversa quando a gente está falando de felicidade e alegria, né? A positividade tóxica é um desses nomes né, desses burnout, bore-out, positividade tóxica, positividade positiva, sei lá, enfim. É um apelido aí que deram para qualificar uma certa crença e até imposição, né, que acontece hoje de que as pessoas estejam felizes no sentido de alegres. Sempre. Positivas sempre. Sou aquela pessoa que esbanja alegria sempre. Olha sempre o lado positivo sempre. Está bem sempre. Isso é tóxico? É porque a gente não consegue. Né? Se a grande maioria das nossas emoções são emoções desconfortáveis, como que você vai estar bem o tempo inteiro? Encontrar o equilíbrio é a grande questão, né? Eu busco isso para minha vida, mas é difícil permear entre esse equilíbrio. A gente pode fazer um esforço, mas ainda assim, assumir que você não está bem, muitas vezes é o passo que você precisa para ficar bem depois. Sim. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tive uma situação em que eu tive um desentendimento com alguém importante. Mas eu tô me cobrando que eu tenho que ficar bem. Então, eu vou colocar aquilo, engolir isso e agir como se nada tivesse acontecido. O tempo inteiro isso está voltando na minha cabeça, mas eu vou agir como se nada tivesse acontecido. Eu vou estar bem? Não. Vai ter uma hora que eu vou tomar uma garrafa de vinho, alguma coisa eu vou ter que fazer, né? Agora, vamos dizer que a mesma coisa aconteceu e eu não tô bem. E aí... sei lá, a gente se encontra, vai ter uma reunião e eu não tô legal. Eu falo, putz, mas eu não tô legal, cara. Aconteceu um negócio comigo, aí eu briguei com a pessoa, aí a pessoa falou tal coisa. Aí você vai me dizer alguma coisa.
né? Você provavelmente vai usar a sua experiência para me dizer que isso já aconteceu com você. Você vai, sei lá, de alguma forma me dar algum alento. Que é isso que, né, que os seres humanos fazem. Que é o meu ponto de vista, né? É claro que a gente também não se abre com qualquer pessoa. Tô dando um exemplo. A partir dessa conversa, dessa conexão que eu vou ter com você, eu posso realmente voltar a me sentir bem. Mas eu só voltei a me sentir bem porque eu assumi que eu não estava. Bom ponto. E eu tive uma conversa sobre isso. Entende? Entendo muito. Então, nesse sentido que a positividade tóxica, ela é tóxica, porque quando você cobra de você mesmo que você precisa estar bem o tempo inteiro, você não é capaz de lidar com a verdade do que você sente. Isso nunca pode ser bom, né? E a cobrança tem que ser um pouco mais leve. A gente tem que se cobrar um pouco menos, né, Adriana? Acho que existe uma cobrança necessária, mas nos dias de hoje, com muito pensamento na história da saúde mental, talvez se cobrar menos também seja uma forma de ter mais saúde mental. O que você acha? Eu acho que se apoiar é importante, sabe? Apoiar no sentido de você se encorajar, você entender. Sabe assim, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Imagina que existe alguém que não é você, alguém fora de você, uma figura imaginária. Alguém, e essa pessoa é uma pessoa extremamente sábia. Muito sábia. E ela sabe tudo sobre a sua vida. Desde quando você estava na barriga da sua mãe até hoje. Ela conhece suas lutas, suas conquistas, seus erros, seus acertos. Ela conhece seu coração, o que tem dentro de você. Como que ela conversaria com você nesse momento? Delicadeza. Às vezes, ela te cobraria, sim. Sabendo da minha história, talvez. Às vezes ela te cobraria, mas ela não te cobraria, tipo assim... Pô, Marcelo, você não faz nada direito. Ela falaria, cara, olha quanta coisa você já construiu. Eu sei que é difícil, mas vamos lá. Deixa Entendeu? a peteca cair. É completamente diferente. Porque é um lugar de reconhecimento, de amor incondicional, de... Então, quando a gente fala de compaixão, assim, né? E essa voz compassiva, que seria essa voz, sabe? Nunca tem uma resposta certa, né? Porque às vezes a pessoa precisa de mais encorajamento e dureza consigo. Mas não uma dureza punitiva. O apoio tem que estar sempre ali, né? Reconhecendo o que você já conquistou. Então, se existisse essa voz, e essa voz ela pudesse... Te dar dicas. Dar e incentivos. talvez dentro de mim pudesse conviver tanto o crítico, que a gente sabe que tem, né? Quanto essa voz aí. Se eu começasse a todo dia me conectar com essa voz, né? Como seria diferente? Eu acho que esse é um exercício que vale muito a pena, sabe? Eu gosto muito da história do apoio, né? O ser humano desaprendeu um pouco que viver em comunidade, que ajudar ao próximo é melhor, é mais fácil. Mas aí eu volto naquela provocação do começo da nossa conversa, onde eu falo, mas e aí? Será que esse apoio é verdadeiro? Será que essa dica está sendo de coração? Muitas vezes você dentro de uma empresa tem um cargo que é visto por uma outra empresa, ou por uma outra pessoa que ela talvez queira o seu lugar. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado também em ouvir o próximo, porque eu acredito muito que o ponto de vista de cada um é o ponto de vista de cada um. A gente tem que se entender propriamente, cada caso, em cada mundo, em cada momento, para que também consiga permear bem entre isso aí, né? As pessoas têm interesses, né? Muitos. Principalmente quando a gente fala do mundo corporativo. Com certeza. Eu falo que o mundo corporativo não tem muita alma, né? Porque é onde esse nosso... essa nossa biologia do status, né? Ela é muito forte, assim. Então, poder, no sentido de competição por poder, né? Culturalmente, isso é uma das coisas que mata a inovação, inclusive, né? Com certeza. Porque se a gente está competindo pelo poder, eu não posso colaborar com você
Né? Se eu tô no seu time, você é sênior e eu tenho uma puta ideia, e aí a gente vai colocar aquela ideia, aí você leva o crédito, e aí entendeu? Então, assim, se a competição por poder, ela mina o trabalho em equipe. Totalmente. Né? Tem empresas hoje que nem títulos têm mais, né? É mesmo? Também não sei o quanto que isso funciona na prática. Aquela história da descentralizada. Autonomia é sempre muito bom, né? O ser humano precisa de autonomia, de reconhecimento, de novo. Sim. Né? A gente precisa saber contratar pessoas certas também, né? Porque a gente sabe que a cultura é construída por pessoas. Sim. E muitas vezes a gente se foca em competência técnica na hora de contratar e não vê, né, as competências socioemocionais mesmo. Então, isso é bem importante. Mas, enfim, essa coisa da competitividade, né, dentro das empresas é uma das maiores razões de estresse, porque o que você gasta de energia, né, para fazer a política interna e se proteger é muito forte, né? Demais. Eu tenho até um amigo que tem um cargo super alto numa empresa e no momento que ele tinha que sair de férias, ele, não, eu não vou sair porque agora de eu estar ali, porque não, eu quero esse cargo e isso não vai acontecer porque tem outras pessoas. Eu falei, cara, você tá saindo de férias, vai relaxar, você tá precisando, você tá num nível de estresse lá em cima. Isso é muito comum, né? As pessoas terem esse desejo pelo poder e isso eu acho que faz um mal danado para as pessoas, né? Agora, você também é especialista em mindfulness, né? Vamos dar uma pincelada. O que é o mindfulness? Mindfulness é sobre você estar presente naquilo que está acontecendo, né? Você conseguir levar a sua atenção para onde você está, para o problema que você está resolvendo, para a emoção que você está sentindo, como está o seu corpo naquele momento. Né, conseguir trazer atenção para o momento presente. Que cada vez menos as pessoas estão, né? Dificílimo. Você traz isso para a psicologia ou para a sua carreira como empresária? Então, mindfulness é uma técnica, né? Um conjunto de técnicas, né? Por exemplo, na terapia focada na compaixão, a gente usa muito mindfulness. E outras técnicas, por exemplo, de visualização, né? Até falei aqui uma, né? De você visualizar essa voz, sabe? Isso é uma técnica terapêutica, né? De você todo dia... Porque, cara, se todo dia você visualiza... Fica a dica. Você visualiza e se conecta com essa voz 10 minutos, fecha o olho... muda muito o nosso... Como é que é? Explica de novo, só para quem tá em casa e poder entender. É assim, ó. A ideia é você... Com o tempo... né? Não me ouvindo aqui, enfim. Fechar os olhos e imaginar uma figura, um ser. Pode ser humano, pode não ser humano, pode ser... Para cada um é uma coisa, né? Mas algo fora de você. Que te conhece. Que te conhece. Muito sábio. Né? Uma figura de muita sabedoria. Que conhece o seu coração, conhece né, as suas lutas, por tudo que você já passou, né? E te ama incondicionalmente. Então, a ideia é cultivar essa presença, né? E aí você imagina um caminho que ele possa te levar mentor interno. Dentro de um problema que você está passando, por exemplo? Qualquer coisa. Né? Então, por exemplo, eu tô aqui me chicoteando porque eu tomei uma decisão errada. Né? Eu posso me chicotear um monte. Aí depois disso... Respirar, porque eu vou estar no sistema de alarme. Sim. Então eu vou me chicotear e eu vou perceber, putz, estou me chicoteando. Tá, quando eu estou me chicoteando normalmente, né, é uma reação defensiva, no sentido de estou me atacando porque eu fiquei assustada, porque, enfim, deixa eu me acalmar. Daí você se acalma. Primeiro, vem pro estado de presença. E uma vez que você se acalma, você fala, cara... Vou
essa voz, né? Por isso que eu falei, assim, que fazer isso diariamente é importante. Gostei da dica. Porque a voz se torna familiar para você. Porque se você só for pensar nisso na hora que tá tudo dando errado, você fala, meu, que voz é essa? Aí não vai dar ouvidos para ela. Pô, inferno a voz, entendeu? Ou eu nem conheço. Isso me parece artificial. Uhum. Mas se eu tenho uma certa prática, eu falo, cara, deixa eu voltar. Nem ser muita autocompaixão. Então, você voltar, às vezes até colocar uma mão assim no peito, algum lugar que te comunique mesmo apoio e falar, cara, você vai dar... a minha parte sábia é a minha parte que me ama incondicionalmente, que conhece o meu, né, o rolê. O que essa parte sábia tem para me dizer? É um pouco dar ouvido à sua intuição, se for ver bem, né? Abrir o coração para que esse conselho chegue de alguma forma, é mais ou menos isso? Um pouquinho disso. Cultivar, né? Porque essa voz, ela... Quando a gente vive correndo, tiro, bomba, medo, terror e pânico... Que geralmente é o normal. Essa voz fica muito... muitas vezes a gente nem sabe mais se conectar com isso. Uhum. Né? Porque se tá tudo... Você precisa levantar um carro por dia. A gente, no sistema de alarme, a gente ataca. Não é só o outro, a gente ataca a gente também. Com certeza. Se auto-sabota, às vezes. A gente se critica igual a gente critica o outro. A gente vê o que falta aqui, o que falta lá. Não sei o que não tá bom, eu também não tô. Vai dar tudo errado, né? Então, a gente fica nesse estado de emergência, assim, e a gente... Vivendo assim, a gente acaba se distanciando um pouco dessa voz que, para você se conectar, você precisa estar num estado de mais calma, né? Então, é uma intenção mesmo, que a gente meio precisa cultivar isso como parte da vida. É um hábito, quase, né? Sim, mas é um bom ponto de vista, é uma boa dica e vou guardar essa aqui na minha caixinha de experimentos para tentar um pouquinho sobre isso. Vamos ver o que vai dar. Tem meditações guiadas que ajudam, inclusive, a se conectar, né, com isso. Sim. A meditação é uma coisa que eu tenho tentado aos pouquinhos, eu venho trazendo, mas tem me trazido muita paz. Tenho conseguido olhar para dentro, né, que é uma coisa não tão fácil, não tão simples, mas estou engatinhando ainda nesse aprender. E vamos falar agora do evento. Vamos falar do Mind Summit, que acontece agora no dia 28 de outubro de 2025. Da onde nasceu essa ideia, Adriana? Nossa, o Mind, ele foi um resultado de um encontro, né? Eu, por um lado, estava aí na psicologia, mas já tinha andado muito pelo mundo do business. Enquanto, né, ali na psicologia eu acabava sempre sendo muito chamada para fazer programas para empresas. Uhum. Dei aula para C-Levels no INSPER por bastante tempo. Essa linguagem, né, de business. Uhum. Porque às vezes fica um pouco essa dualidade, né? Ou é psicologia ou é business. E mesmo nas iniciativas de desenvolvimento humano dentro de empresas, as pessoas de business falam, lá vem o RH, com esse treinamento de sei lá o quê, né? Então, conseguir transitar com as duas linguagens era um ativo mesmo, que acabou me levava sempre de volta, né, para essa área das empresas e etc. Mas não era algo que eu ainda tinha feito. Era algo que eu punha um pé aqui, um pé ali, um pé aqui, um pé ali. E aí eu, né, nessas andanças, me encontrei com a minha sócia no Mind, que é a Ivana. A Ivana é jornalista, também veio de grandes redações, Valor Econômico, e, enfim. Também teve, né, ali um momento de querer ter propósito, né, naquilo que ela fazia. Já fazia eventos há muito tempo.
E aí a gente se juntou nessa iniciativa, né, com o propósito de trazer a ciência do florescimento humano, né, para dentro das empresas, né? Que as empresas acabam sendo um grande veículo mesmo de transformação. Com certeza. Né? Tem força para isso. Né? Sem dúvida. E aí nasceu esse evento e o que as pessoas podem encontrar lá? Eu vi que tem grandes nomes, dei uma olhadinha no currículo de cada um, mas me conta um pouquinho sobre esses participantes. Tá. O Mind, a intenção, né, do Mind é ser a ponte entre a ciência de ponta em desenvolvimento humano, né, e as pessoas, os líderes das empresas. Então, o que a gente faz é trazer para o Brasil pessoas que estão pensando, né, sobre todos esses temas que a gente está conversando aqui, né, as pessoas que estão fazendo ciência, grandes... a gente esse ano vai trazer, por exemplo, o Adam Grant, que foi eleito um dos maiores pensadores do mundo, o maior psicólogo organizacional do mundo, que atende Google e outras grandes empresas e que a gente jamais veria, né, num evento no Brasil. A gente está trazendo a Amy. A Amy, Amy Edmondson, ela é a pessoa que trouxe o conceito de segurança psicológica para dentro do mundo corporativo, de Harvard, também uma pessoa que está aí na ponta da ciência. O Deneve, que é um economista, maior economista hoje, quer dizer, o maior pesquisador em saúde mental corporativa e que faz a ligação entre saúde mental e bem-estar e desempenho econômico. Né? Então, ele tem pesquisas longitudinais de 5 anos, 30 milhões de dados que comprovam que as empresas cujos funcionários têm maior bem-estar, elas têm mais lucratividade, elas valem mais no mercado de ação, têm menos rotatividade, os vendedores mais felizes vendem mais. Né? Falou nisso, aí as empresas se interessam, né? Então, ele é o cara que vem provar com dados que isso que a gente está dizendo é verdade. Né? Ele é um grande parceiro nosso, até em consultorias aqui, né, no Brasil. A gente traz também o Tal Ben-Shahar, que aí é ele foi autor de uma das aulas mais vendidas em Harvard sobre felicidade, mas ele é o pioneiro em trazer esse conceito da psicologia positiva para dentro das corporações, né? Então, ele vem fechar o Summit. A ideia o Summit ele é um lugar, é um evento que atrai muita gente, né? Então, a gente vai ter aí 2.500 pessoas. Uau. Líderes de grandes empresas, RHs. Então, ali tem pessoas que estão fazendo o futuro do trabalho de fato. Legal. Com as pessoas que estão pensando o futuro do trabalho a partir do conhecimento sobre pessoas. Né? Então, a gente junta ali as duas pontas para ajudar a incorporar, né, esse conhecimento no nosso dia a dia, porque às vezes a gente precisa muito mais do que inspiração de um livro, a gente precisa de metodologia. E quando a gente fala de empresa e cultura, nossa, como é difícil. Demais. E aonde você quer chegar com esse evento? Ele é a primeira edição que está acontecendo? Não, é a terceira já. Terceira já, bacana. Aonde você quer chegar com isso? Com que as empresas consigam entender que isso é necessário e mudem os seus focos? O propósito é ajudar a criar organizações, né? Ajudar as organizações a desenvolverem, a florescerem, né? Que as pessoas floresçam e os resultados também floresçam junto, né? Então, essa ideia de alinhar as duas pontas. A gente tem hoje o evento, a gente no evento está lançando um braço de educação, né? Legal. Treinamento, enfim, para líderes, empresas. Legal. Para que a gente consiga aprender aquilo que a gente não aprendeu na escola, né? Que a gente saiba liderar, mas também que a gente saiba lidar com a gente mesmo. Primeiro de tudo, né? E a gente tem um braço de consultoria, né? Também, até em parceria com Oxford, com o Deneve, que ajuda daí as empresas a tangibilizarem, né? Entender a gestão de saúde mental, saúde emocional, sob uma ótica estratégica. Legal. Né? Porque hoje as empresas, mesmo as empresas que são muito ativas e fazem muitas coisas, tendem a fazer de forma muito reativa.
Eu percebo uma dificuldade, vou e crio um programa. Mas a gente sabe se esse programa produz efeito? Como que a gente mede? A gente sabe qual programa faz mais sentido desenvolver na empresa? A gente sabe, né, o que as pessoas precisam para se sentir bem? O que as pessoas precisam para se sentir bem é uma série, né, de fatores que a ciência define, inclusive, a gente precisa medir isso. Uma vez que eu meço isso, eu posso ver que sim, na empresa A existe um gap ou uma necessidade de melhorar, por exemplo, sei lá, algum aspecto do trabalho específico, porque as pessoas aqui não se sentem reconhecidas. Às vezes a gente precisa ensinar essas pessoas a darem feedback, a gente precisa... O que a gente precisa, né, desenvolver? Talvez não é massagem na recepção, né? Talvez não é uma folga a mais que elas precisam. Vai ajudar elas a se sentirem bem? Se tiver uma folga a mais, vai. Mas será que resolve o problema? Qual que é o problema? O problema é excesso de carga? Aí uma folga a mais ajuda. Ou às vezes a gente precisa dar flexibilidade, ajudar as pessoas que estão no remoto a se organizarem para trabalhar. Alguém já ensinou esse povo a trabalhar remoto, gente? Só foi, não vai, né? Porque se eu tô no remoto, meu cachorro pulou na minha testa, o meu filho passa na frente. Não dá tempo de fazer agora, eu vou fazer mais tarde. Como que a gente ajuda um funcionário a se organizar no remoto? Será que isso seria uma intervenção para a gente gastar a grana, de fato investir, treinar, ensinar essas pessoas? Será que isso daria mais resultado do que a gente, sei lá, dar um bônus? Pode ser que sim. Né? E como que eu vou saber isso se eu não sei o que causa o bem-estar e o que a pessoa precisa e se eu não meço? Né? Vários estudos. Então a gente precisa fazer uma gestão estratégica, igual a gente faz gestão estratégica de KPI, de custo, né? A gente precisa fazer uma gestão estratégica, porque a empresa não tem capital ilimitado, não dá para fazer tudo. Então, onde a gente vai mexer? E aí, nesse sentido, esse nosso braço de consultoria ajuda nesse sentido de mensurar, de olhar, de entender onde seria melhor investir nesse momento. Como que a gente mede o resultado de um programa? Legal. Né? Muito interessante, parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. A gente vai deixar aí o site na descrição para quem tiver interesse. E, Adriana, eu faço uma perguntinha aqui, clichê aqui já do programa, mas eu gosto de ter a percepção de cada um e com os seus estudos, a sua experiência de vida e tudo mais, eu queria te fazer a mesma pergunta. Se você tivesse um superpoder e você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Ai! É claro que no seu segmento você pode falar de pessoas, que a maioria das respostas estão indo para esse quesito, mas eu gosto muito de entender. A gente começa com uma perguntinha lá falando do seu momento e aí eu coloco essa para entender o que você mudaria em prol de um bem maior, logicamente. É tanta coisa, né? Eu acho que eu mudaria a nossa biologia. Nossa, em que sentido? Porque a biologia humana é muito reativa, né? Deixaria algo mais leve? Eu acho que sim. Acho que essa coisa de nômade caçador e de estar o tempo inteiro vendo por onde que vai dar errado, sabe? Isso é muito biológico até, né? Não é... eu acho que talvez eu mudaria isso, assim, que as pessoas pudessem se sentir mais seguras, né? Porque se a gente está seguro, a gente é muito melhor. Concordo com você. Mas não na zona de conforto, né? Acho que seguro. Não. Seguro. Seguro. Segurança é muito diferente de conforto, inclusive. Né? É verdade, bom ponto de vista. Legal, é para isso que essa pergunta vem, pra gente olhar algumas coisas talvez que a gente não dá atenção, e é um ótimo ponto. A gente tem também uma playlist dentro do Spotify, que eu gosto de perguntar a música que reflete o momento da pessoa. Você tem alguma que você gostaria de colocar dentro dessa playlist? Talvez o seu momento agora esteja um pouco mais acelerado, Meu momento tá rock and roll. Vai falar heavy metal, mas por favor,
Coloque uma música lá. Que inspire as pessoas. Você lembra de alguma? Te falar grande verdade, de bate-pronto assim, eu posso pôr uma meditação, que é essa aí que eu te falei. Essa eu posso pôr. Eu gosto. Você tem o nome dela ou você me manda o link depois eu coloco? Eu te mando o link. Eu tenho um Spotify com algumas meditações que eu uso com as pessoas que eu atendo, né? É uma longa? Como é que é? Mais ou menos uns 12 minutinhos, mas é algo para você... Não é essa meditação mindfulness no sentido de você prestar atenção na respiração, mas de visualização nesse sentido de você gosto pensar aquilo que eu te falei da figura e tal. Então, perfeito. Essa pode ser uma. Vai ser fácil de achar, porque como é longa, 12 minutos, o pessoal olha lá na playlist e vai achar essa sua... Boa. Gostei da ideia. Boa. Adriana, muito obrigado. Obrigado, pela sua presença. Deixa suas mídias pessoais, onde as pessoas podem te encontrar. Eu tô no Instagram com @AdrianaDrula. LinkedIn, Adriana Drula. Tem outra mídia? Do evento? O site do Mind. Vai estar na descrição, mas pode... www.joinmind, então JOINMIND.com.br. Bom, e lá a gente tem também o link para as mídias do Mind. Maravilha. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela sua sabedoria. E você que ficou até aqui, se inspirou, conheceu um pouquinho mais do ser humano, espero que você tenha gostado. Gostou? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa a sua crítica. A gente quer aprender realmente com o que você tem para dizer pra gente. Esse é o Viva Plugado. Até a próxima. Valeu!